Eu estou aqui com o professor Milton Vieira, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema. Nós vimos na reportagem um pouco das atividades do projeto Caná. Queria a primeira pergunta para o senhor, para falar um pouquinho, para analisar o papel pedagógico que o esporte pode exercer na formação de uma criança, professor. O esporte, quando trabalhamos com a iniciação e principalmente com o trabalho de criança, ele precisa ser adequado às características de cada pessoa que vai estar inserido nesse contexto. Como a gente viu na reportagem, o professor ele usa técnicas da modalidade, no caso a luta olímpica, porém adaptado à realidade das crianças. Então, uma brincadeira com o bicho, imitar determinados tipos de animais que geram o movimento esperado para aquela luta. Então, essa adequação do tipo de atividade, característico da modalidade que você vai estar ensinando, as características dos alunos, ela é fundamental. Motivação para o esporte está no sangue de todo mundo, né? A gente já nasce num mundo competitivo. O problema é a supervalorização da competição em determinadas faixas etárias. Então, como nós conseguimos observar na reportagem, o ganhar não é o mais importante, mas sim é o participar junto, é o estar em contato com as outras crianças, respeitar os valores. Por exemplo, uma luta não significa você destruir uma outra pessoa, mas sim colocar forças opostas, e aí você começa a trabalhar os valores de respeitar o companheiro. Eu não consigo lutar sozinho, como eu não consigo jogar um futebol solitariamente. Embora tenha alguns esportes individuais, como no caso da natação, mas eu não consigo ter o meu tempo e ganhar a minha medalha sozinho. Então, trabalhar o esporte com essa conotação de formação da personalidade das pessoas e principalmente que elas tenham uma vivência das mais diversas possibilidades de movimento, isso se torna fundamental pensando no que é mais importante nessa faixa etária, que seria o desenvolvimento humano. Nós, adultos, temos muitas limitações motoras por não ter experimentado vários tipos de atividade em fases da vida que são fundamentais para você desenvolver. A escola acaba sendo, para muitas crianças, o primeiro contato com o esporte, com as principais modalidades, com essa prática esportiva. É um ambiente importante? Como esse ambiente deve ser usado? Como os professores devem estar preparados para incentivar, para desenvolver o gosto das crianças, pela essa prática esportiva? A escola ela é o primeiro contato social, além da família, além do grupo de amigos. Então a gente considera que qualquer evento cultural, que esteja na sociedade, ela tem que estar presente na escola para aprender os valores e aprender esse tipo de situação. O que a gente discute um pouco dentro da educação física, e principalmente na educação física escolar, é a supervalorização do esporte, e principalmente a ideia do esporte de alto nível. Você não consegue se tornar um expert no esporte simplesmente com a quantidade de horas ou de tempo que você trabalha dentro da escola. Aquilo é fruto de muito treinamento externo, mas o objetivo da educação física na escola é dar exatamente essa variedade de possibilidades de movimento, é trabalhar a cultura corporal. E você tem, independendo da faixa etária, diferentes modalidades que podem ser introduzidas. Além disso, o próprio Estado de São Paulo e o Brasil, de uma maneira geral, trabalha com o esporte escolar, competições em nível de escolares. Então é totalmente viável a utilização de uma experiência dessa, partindo de um projeto social que é com crianças pequenas e crianças na idade escolares, complementar com a escola e se algum talento ou alguma pessoa se destaca, pode estar sendo orientada para um outro tipo de ambiente visando ao treinamento. A escola, nós temos como objetivo principal ofertar para a criança diferentes possibilidades de movimento. Falando um pouquinho da questão das afinidades, a criança tem que respeitar o esporte que ela mais gosta, o esporte que ela se dá bem, ou ela tem que passar por diversas modalidades, conhecer diversas atividades esportivas para exercer essa formação? Como que deve ser essa relação entre a criança e o esporte? Eu gosto muito de usar uma analogia com a questão da alimentação. Todo nutricionista vem aqui e diz que a criança tem que comer o mais variado possível, mas se é ofertado para ela apenas o que ela gosta, provavelmente ela não vai ter essa experimentação. No caso da modalidade esportiva é a mesma coisa. Se a gente pegar culturalmente ou através do Brasil, por exemplo, que é
voltado mais ao futebol, né, ao voleibol ou os grandes esportes que estão em evidência, né, no caso da menina logo de cara, o balé, né, você tem a dificuldade depois de introduzir essa criança em outras experimentações. No caso da escola e no caso da iniciação, a gente teria que, num primeiro momento, ofertar uma maior possibilidade de experimento, para aí sim a pessoa poder escolher. Quando você vai ministrando uma atividade desde criança, apenas com uma única vertente, é mais difícil de você introduzir, é mais difícil de você colocar experiências novas para a criança. O que a gente fica muito descontente atualmente é que você não vê grandes oportunidades sendo oferecidas pelo poder público, né? Se você pegar, por exemplo, no nosso exemplo de Bauru, você não tem academias populares para trabalhar a luta olímpica, por exemplo, que é um esporte olímpico. Agora tem o skate, né, que vai ser lançado na Olimpíada. Nós temos algumas áreas que a própria população não preserva e poderia ser um ambiente de vivência para as crianças, né? No meu caso, que sou professor de natação, você não tem uma piscina pública onde você pode desenvolver projetos com as mais diferentes crianças de diferentes localidades. Então, nesse sentido, eu vejo que a educação física escolar é o momento de você dar a amplitude da cultura corporal, de todos os movimentos, e posteriormente é possível ter uma escolha e direcionamento da criança no esporte. O senhor tem um trabalho de longo tempo envolvendo natação, também envolvendo pessoas com deficiência. Por tudo isso que nós conversamos, pelo que o senhor viu na reportagem, é possível que essas pessoas também possam entrar nesse perfil, possam participar de diversas modalidades? Como que é essa relação? Eu gosto de dizer o seguinte, a pessoa deficiente, se eu tirar o D, ela se torna eficiente, né? E aí você tem que adequar o estímulo àquela característica, passa por uma formação do profissional que vai atuar, né? Acabei de passar por uma experiência no ano passado de assistir, e acho que passou até em nível nacional na televisão, pessoas com deficiência lutando capoeira, jogando capoeira, né? Pensando na luta olímpica, é totalmente viável o movimento e o que é feito. Um deficiente visual não tem nenhuma limitação física, a gente olha sempre como problema, né? Mas nós temos que olhar pelas potencialidades que esse tipo de pessoa oferece. A limitação dela não significa limitar ela de ter oportunidade de vivenciar experiências motoras. É nesse sentido, então eu acho que é totalmente viável a adequação dos projetos. Essas parcerias tudo em nome do esporte, né, professor? Com certeza, e principalmente do desenvolvimento humano das crianças e da população em geral. Tá certo, professor. Eu agradeço muito sua participação aqui no Unesp Notícias. Obrigado.